Como organizar suas finanças pessoais? O que fazer com o lucro da sua empresa? Eu sou Alex Bork e hoje a gente vai ver o sistema dos 3 potes. O sistema dos 3 potes é simples, rudimentar, mas precisa ser seguido à risca, se é isso que você quiser aplicar na sua empresa ou na sua vida pessoal. Primeiro vamos ver como aplicar isso melhor à pessoa física. Toda a sua receita ou ganho no mês deve ser dividido em 3 partes iguais, pote 1, 2 e 3. Digamos que você ganha um salário de R$6.000 por mês. Cada um dos potes vai ter R$2.000, sendo que a gente está dividindo ele em 3 partes iguais. O primeiro pote, R$2.000, deveria ser o total das suas despesas cotidianas. Aluguel, conta de água, luz, eletricidade, mercado, suas contas normais do dia a dia. O segundo pote deve ser reservado para investimentos de longo prazo. Digamos que você quer comprar uma casa, ou trocar de carro, ou alguma coisa do gênero. R$2.000 são guardados por mês, cuidadosamente, para o seu aumento de patrimônio e investimentos de longo prazo. Também, frequentemente, a gente motiva isso muito na consultoria, educação e desenvolvimento pessoal. O terceiro pote é um fundo de reservas emergenciais. Ele é usado, como diz o nome, para futuras e possíveis emergências. Claro que a gente espera que isso nunca aconteça e isso vire um legado que você possa passar à frente para os seus amigos ou família. Se a gente organizar os nossos potes dessa maneira, a gente sempre pode ter o suficiente para conseguir o máximo que a gente quer das nossas vidas. O grande problema é que a maioria das pessoas gasta 60% a 70% do que elas ganham em despesas cotidianas normais, em gastos de mercado, luz, água, eletricidade, seguro-saúde e assim por diante. Elas estabelecem uma qualidade de vida muito elevada de acordo com o que elas ganham, e a gente sabe como é difícil se conter contra isso. E quando chega o momento de ter um investimento de longo prazo grande, tipo comprar um apartamento, trocar de carro, casar, casamento da filha ou coisa do gênero, ou não tem as reservas, ou começa a gastar essas reservas nisso e fica sem um fundo emergencial. E daí, se o acidente bate na hora errada, por lei de Murphy, sempre acontece, sempre é no pior momento, também não tem reserva para isso. A gente nunca deve colocar demais no pote 1 nas despesas cotidianas, tentando mostrar um certo nível ou ter uma certa qualidade de vida que arrisca o nosso futuro médio e longo prazo. A gente sabe que a gente, na década dos 20 ou 30, a gente quer curtir mais a vida e a gente acaba fazendo isso de forma mais simples e mais boba. Mas a grande verdade é que a gente passa a arrepender por mais décadas de fazer isso durante os 20 ou 30 do que não fazendo isso. A gente tem essas décadas depois para aproveitar. Agora vamos então para o sistema dos 3 potes de pessoa jurídica, de empresas. Ele é bastante similar, só que a primeira diferença grande dele é que a gente mexe com o lucro líquido da empresa, não com o faturamento, não com a receita, que nem pessoa física. Então, digamos que uma empresa teve um faturamento de R$100.000 num mês, ela teve um custo de 70 mil, contando com despesas administrativas, mão de obra, prolabore, fornecedores, tributos, etc. E ela teve 30 mil de lucro. Esses 30 mil de lucro vão ser divididos em 3 potes. O primeiro pote vai ser um pagamento de dividendos para os sócios, ou seja, 1/3 do lucro da empresa vai ir para o bolso dos sócios no final de cada período, pode ser mês, trimestre, semestre ou ano. O segundo pote são reservas para investimento de longo prazo da empresa. Sabe aquela famosa pergunta de entrevista, onde você se vê daqui 5 anos? O importante para você saber para sua empresa é onde você vê a sua empresa daqui 5 anos. E se você vê isso, você sabe exatamente aonde você precisa fazer os próximos grandes investimentos. É uma expansão, é uma segunda loja, é uma compra do imóvel que vai fazer a diferença no futuro e no crescimento da sua empresa. Essas são coisas que antes da gente começar a guardar o segundo pote, a gente já tem que saber quanto que a gente vai ter que reservar, a que passo que a gente vai poder reservar e quando que a gente vai aplicar essas coisas na empresa. Finalmente, nós temos o terceiro pote, que assim como o de pessoa física, é um fundo emergencial de reservas. A empresa teve prejuízo um mês e tem contas ainda para se pagar, teve uma época difícil, ou agora aconteceu a pandemia, e a gente tem custos para arcar com a empresa, mesmo que ela fechada, a gente tem o fundo de reserva exatamente para isso. Tem consultores que falam que o fundo de reserva de uma empresa não deve exceder 1 ano do que o custo máximo, a inversão negativada dela. É muito difícil chegar nesse ponto, porque se você está com uma empresa que tem um custo e um faturamento crescente com o passar do tempo, por mais que sua reserva vai aumentando no fundo, o tamanho da sua empresa vai aumentando junto. Os investimentos de longo prazo e de grande porte que você tem no segundo pote vão ser usados para projetos de expansão na empresa e assim por diante. O ideal é uma empresa que não importa o quanto você tenha de lucro, você nunca consiga acumular um fundo de reserva grande o suficiente
Com os investimentos do segundo pote, com os projetos de expansão da empresa, a empresa deve estar crescendo. E se o fundo de reserva estiver acumulando muito distante e estando muito arriscado perto do passo de crescimento da empresa, ou muito grande e chegando nesse limite de um ano, ultrapassando ele, a gente sabe se a empresa está sendo respectivamente conservadora ou agressiva demais na tentativa de crescimento dela. O sistema dos 3 potes ele é funcional e ele é útil para empresas. Mas além disso, ele dá grandes indícios para a gente saber como a empresa está indo e por que ela está indo.